Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Narras e eu vou dar continuidade a uma série de vídeos que eu tenho feito falando um pouquinho sobre como potencializar os meus resultados de recobrimento articular utilizando substitutos mucosos. E esse é o vídeo 5. Se você ainda não assistiu os vídeos 1, 2, 3 e 4, vocês vão ter que assistir, vão lá no meu YouTube. Não esqueçam de se inscrever no canal, assistam esses 4 vídeos antes de assistir esse vídeo, porque aí esse vídeo vai fazer sentido para vocês. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre a aplicabilidade clínica desses substitutos mucosos, principalmente quando eu quero tratar recessões unitárias e a minha opção é fazer relaxantes, principalmente em recessões profundas. A literatura é um pouco controversa em relação ao que seria definida uma recessão profunda, ou seja, varia entre 3 e 5 milímetros, ou acima de 5 milímetros, uma recessão profunda. Então, particularmente, a gente vai falar aí de recessões acima do que 4 ou 5 milímetros, aonde existe uma grande probabilidade de eu indicar incisões relaxantes. Então, hoje a gente vai falar de como potencializar os resultados do recobrimento articular usando um substituto mucoso, aonde a minha intenção é tratar recessões localizadas e confecções de relaxantes. Então, basicamente, existem várias posições do meu enxerto ou do meu substituto e várias dimensões aonde eu posso trabalhar o meu substituto. E é muito comum quando a gente compra um substituto, ele tem uma dimensão padrão e a gente quer utilizar toda essa dimensão padrão do substituto, porque a gente acha que vai potencializar os nossos resultados funcionais e potencializar os nossos resultados estéticos. E isso não é verdadeiro. Então, eu até falo que é uma falha em termos de treinamento das empresas que trazem substituto mucoso e acabam não passando essas informações para o consumidor, né? Nós, dentistas. Então, é muito importante a gente entender que não adianta utilizar toda a dimensão do substituto mucoso. Por quê? Porque, na verdade, a nossa preocupação seria: eu vou criar um ambiente favorável para a utilização daquele substituto e para potencializar os meus resultados estéticos e funcionais. Então, está muito mais relacionado à adaptação da minha técnica cirúrgica do que, por exemplo, eu utilizar um substituto na sua dimensão original, sem criar um ambiente favorável e assertivo. Aquele substituto fatalmente ele vai contrair. E existe literatura mostrando que esse substituto pode contrair até 60%. Então, é muito importante a gente entender que está muito mais relacionado à adaptação da nossa técnica do que, teoricamente, utilizar toda a dimensão do substituto mucoso. Mas vamos em frente. Nessa primeira situação, basicamente, eu vou utilizar o substituto mucoso pensando no enxerto de tecido conjuntivo. E eu já comentei que se você utilizar o substituto mucoso como enxerto de tecido conjuntivo, fatalmente você não vai ter resultados satisfatórios, ou os seus resultados podem ficar aquém do que normalmente a gente espera. Mas, se eu for pensar em utilizar o substituto mucoso, copiando o que seria a técnica original de enxerto de tecido conjuntivo, eu vou utilizar esse enxerto, esse substituto mucoso, posicionado a 2 milímetros ou 1 milímetro coronária, junção cemento-esmalte. Eu vou utilizar esse substituto mucoso preenchendo todo o espaço mesiodistal do leito receptor que eu confeccionei. E esse substituto mucoso ele vai além da deiscência óssea vestibular em até 5 milímetros. Então, praticamente, eu vou utilizar um substituto mucoso que está indo praticamente ocupar todo o espaço do meu leito receptor. Praticamente, eu vou suturar o meu enxerto nessa posição e nessas dimensões. Fatalmente, a gente ganha em aspecto funcional, mas a gente perde em aspecto estético. Então, existe uma evolução em termos de dimensão e posicionamento desse enxerto.
Então, ele vai continuar posicionado de 1 a 2 milímetros coronários à junção cemento-esmalte. E agora o meu substituto mucoso, ele também ocupa todo o espaço mesiodistal do meu leito receptor. E em termos de dimensão apicocoronária, eu vou posicionar esse enxerto na altura da deiscência óssea vestibular. Essa também é uma possibilidade, aonde a gente vai também conseguir resultados funcionais, mas a gente também vai perder em resultados estéticos. E eu vou falar isso para vocês, o porquê que a gente vai perder um pouquinho em resultados estéticos. Agora, as duas últimas evoluções são as que eu hoje faço. Eu vou pontuar para vocês quando eu opto por uma ou quando eu opto pela outra. Então, basicamente, os meus substitutos mucosos, eles têm essas duas posições. Primeira opção, eu vou posicionar o meu substituto mucoso na junção cemento-esmalte. E ele agora não vai pegar mais toda a dimensão mesiodistal do meu leito receptor. Ele vai estar um pouco aquém da minha dimensão mesiodistal. Isso porque eu não quero que esse substituto mucoso vá até a minha incisão relaxante. Porque fatalmente nessas áreas eu tenho uma interposição do meu periósteo e do meu retalho por um substituto mucoso. E se vocês forem olhar nas aulas passadas, eu particularmente não gosto que isso aconteça, porque nessas áreas eu não vou ter um processo de pega do meu retalho muito precoce. Então, fatalmente, o meu retalho ele vai contrair e eu vou perder o resultado funcional. Então, eu deixo uma faixa de periósteo livre nas regiões laterais, por isso que eu gosto de trabalhar com retalhos estendidos, aproveitando o leito receptor para fornecer vascularização agora para o posicionamento do meu retalho. E eu vou explicar isso mais para frente também. Basicamente aqui eu ganho em aspecto funcional. Por que aspecto funcional? Porque eu vou devolver, ou eu vou ganhar todos os parâmetros clínicos periodontais que a gente preconiza em termos de tratamento de recessões gengivais, como, por exemplo, recobrimento radicular completo. Eu vou ganhar tecido queratinizado, não só a faixa, mas também a espessura. Eu vou ter diminuição da profundidade de sondagem, ganho de inserção clínica, ou seja, eu vou conseguir os meus resultados funcionais, mas eu também consigo resultados estéticos. Rodrigo, por que eu consigo resultados estéticos? Porque eu posicionando o meu enxerto na altura da junção cemento-esmalte, o meu retalho de cobertura ele tem que ultrapassar a junção cemento-esmalte em 2 milímetros no sentido coronário, para que eu tenha maior porcentagem de recobrimento radicular, ou para que eu tenha maior quantidade de sítios com recobrimento radicular completo. Então, o meu retalho de cobertura, ele vai finalizar o dente praticamente com a mesma anatomia que ele era antes. Então, a margem gengival, ela não fica alterada. Então, eu ganho resultados estéticos e, ao mesmo tempo, eu ganho resultado funcional, porque o processo de pega do meu retalho, ele vai ser satisfatório, porque eu tenho áreas adjacentes vascularizadas, para que o processo de pega seja mais assertivo. E agora, a quarta evolução seria eu posicionar esse substituto mucoso 1 milímetro apical à junção cemento-esmalte, também diminuindo o aspecto, a dimensão mesiodistal, e também diminuindo a dimensão apicocoronária. Por que isso? Porque eu vou deixar leito vascular ao redor do meu enxerto, para que eu tenha um maior processo de pega do meu retalho no leito receptor. Então, eu particularmente gosto de utilizar o substituto mucoso, principalmente nessa terceira e quarta opção que eu passei para vocês. Se vocês observarem as fotos da direita para a esquerda, é a primeira e a segunda foto, tá? Então, basicamente, são essas posições que eu particularmente gosto. Quando eu penso na primeira opção, que eu gosto,
ou seja, esse substituto na altura da junção cemento-esmalte, eu quero potencializar um pouquinho mais os meus resultados funcionais. Ou seja, o meu objetivo cirúrgico está mais relacionado ao aspecto funcional do que, teoricamente, ao aspecto estético. Rodrigo, mas quando você utilizaria isso? Então, praticamente, eu tenho resultados. Por exemplo, eu tenho um leito receptor com uma faixa muito pequena de tecido queratinizado remanescente na região apical da recessão gengival. Então, essa faixa já seria o suficiente para eu utilizar um substituto mucoso, ou seja, isso é muito importante, hein? Pré-requisito para você indicar um substituto mucoso é que eu tenha no leito receptor uma faixa de tecido queratinizado remanescente para servir de fonte celular para recolonizar esse substituto mucoso e eu ter uma diferenciação em tecido queratinizado, tá? Mas quando essa faixa é limitada, eu gosto de utilizar esse enxerto numa dimensão maior, no sentido ápico coronário, e eu posiciono esse enxerto na altura da junção cemento-esmalte, ou seja, eu quero potencializar o resultado funcional. Agora, quando a minha faixa remanescente, tá, prévia na apical da recessão gengival, essa faixa de tecido queratinizado, ela é ampla, ela não tem tanta espessura, ou ela pode ter também, mas ela é mais ampla, aí eu não preciso utilizar um substituto mucoso com grande amplitude. Eu posso diminuir, né, a dimensão coronária, eu posso posicionar esse substituto mucoso 1 milímetro abaixo da junção cemento-esmalte, e aquele retalho, como ele tem, teoricamente, uma fonte celular maior, pelo fato de eu ter mais tecido queratinizado, tanto em altura quanto em espessura, essas células elas vão recolonizar facilmente ou fatalmente o nosso substituto mucoso. A gente, teoricamente, não precisa de um aspecto funcional muito grande, porque eu já tenho uma faixa de tecido queratinizado remanescente, mas a gente consegue potencializar principalmente os nossos resultados estéticos, porque a margem gengival ela vai finalizar o dente praticamente mimetizando os tecidos adjacentes, tá? Então, lembrando, esse posicionamento eu faço principalmente quando eu opto por tratamento de recessões gengivais localizadas, tá? E profundas, onde a minha indicação é fazer incisões relaxantes. Então, eu vou explicar para vocês, basicamente, como é que seria o retalho. Nas aulas passadas, eu falei para vocês que é muito importante a gente facilitar o processo de revascularização dos nossos substitutos, principalmente porque o principal, tá, aspecto que eu tenho que considerar que a revascularização do meu substituto mucoso, ele vai se perder. Por quê? Ao fato de eu ter um conjuntivo, onde eu vou ter a revascularização por um processo de angiogênese e um processo de anastomose, quando eu utilizo um substituto mucoso, eu vou ter apenas um processo de angiogênese, ou seja, eu vou ter um processo de formação de novos vasos. Então, teoricamente, eu tenho que melhorar a condição do meu leito receptor e do meu retalho, para que eu possa, dentro desse processo, potencializar a revascularização do meu substituto e dar mais estabilidade para o meu retalho. Então, o retalho que a gente preconiza na utilização do substituto mucoso é um retalho parcial em toda a extensão. Aqui a gente está pensando em colocar a cereja no bolo, ou seja, eu estou pensando em potencializar os meus resultados funcionais e também os meus resultados estéticos. Então, retalho dividido em toda a extensão. Agora, a gente vai pensar em termos de posicionamento do meu enxerto. Então, em termos de posicionamento do meu enxerto, esse meu enxerto ele vai ficar na altura da junção cemento-esmalte ou ele vai ficar apical 1 milímetro em relação à junção cemento-esmalte. E agora eu vou criar um leito adjacente vascular para que possa receber o meu retalho e eu ter nessa região adjacente ao meu substituto
um processo de angiogênese e um processo de anastomose. Ou seja, a pega do meu retalho nessas regiões, ela vai ser mais rápida, ela vai ser precoce, porque eu já sei que no meu substituto mucoso, teoricamente, eu vou ter apenas um processo de angiogênese. Então, se vocês observarem na tela, eu tenho retalho dividido nas áreas da papila anatômica, que foram desepitelizadas. Eu tenho tecido conjuntivo, ou seja, um periósteo uniforme, na região adjacente ao posicionamento do meu substituto, na região apical, tá? E isso vai fazer, quando eu levar o retalho em posição, o meu retalho na região da papila anatômica, ele vai ter o processo de angiogênese, anastomose, então o processo de revascularização vai ser precoce e da mesma forma, ao redor do meu substituto, eu também vou ter um processo de angiogênese e anastomose. Então, o meu substituto, ele não pega a dimensão mesiodistal total do meu leito receptor. Ele sempre vai ser um pouco menor. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com retalhos estendidos quando eu trabalho com substituto mucoso. Porque eu consigo essa área adjacente assertiva para ter um processo de pega do meu retalho precoce. Da mesma forma na região apical. Se eu quiser ganhar um pouco no aspecto funcional, eu aumento a minha dimensão do meu substituto mucoso, no sentido ápico coronário, mas eu aumento lá para a região apical. Ou seja, ele vai ficar na altura da deiscência óssea, claro, dependendo da altura da deiscência óssea, ou ele vai ultrapassar a deiscência óssea. Se eu estou trabalhando com uma deiscência não tão profunda, o meu enxerto ele pode ficar na altura da deiscência. Agora, na altura da deiscência ou ultrapassando a deiscência óssea, tá? Agora, se eu tenho uma deiscência óssea muito profunda, não adianta eu colocar o meu enxerto lá na região apical. O meu substituto ele não vai ganhar tanto no aspecto funcional, porque a minha preocupação é muito mais preparar as áreas adjacentes para que eu tenha um processo de revascularização desse substituto precoce, então eu vou trabalhar com retalhos divididos e ao mesmo tempo eu vou potencializar o que? A pega do meu retalho. A partir do momento que meu retalho tem um processo de pega, tá? Precoce, eu tenho estabilidade de margem, ou seja, o meu retalho ele vai ficar na posição correta. Se meu retalho estiver na posição correta, ele tiver estabilidade de margem, ele não vai contrair. Então, por mais que eu tenha no meu substituto apenas o processo de angiogênese, ou seja, eu vou ter só formação de novos vasos, eu vou dar tempo para também ter um processo de revascularização nesse substituto, porque eu estou tendo estabilidade do meu retalho, porque nessa região adjacente eu vou ter uma revascularização precoce, e eu dou tempo para que esse substituto seja recolonizado, não só por vasos, mas também por tecido queratinizado. Então, o meu retalho ele não vai contrair. Ou, se ele tiver que contrair, ele vai contrair menos. Então, é muito importante a gente pensar nesses aspectos. Ao mesmo tempo, olha que legal. Quando eu levo o meu retalho na posição correta, ou seja, quando eu levo o meu retalho nessa posição, cobrindo a junção cemento-esmalte e coronária a junção cemento-esmalte 1 ou 2 milímetros, eu vou ter basicamente essa relação do retalho com o meu substituto mucoso. Eu acho que aí fica um pouco mais claro para vocês entenderem. Aonde eu tenho na região adjacente do meu substituto mucoso, periósteo, que vai servir de nutrição para o meu retalho. Isso é extremamente importante, não só nessa região, mas na região das papilas anatômicas. Por isso que é muito importante fazer uma boa desepitelização também das papilas anatômicas, para que minhas papilas cirúrgicas, elas se acomodem sobre as papilas anatômicas, tenham maior contato entre o periósteo e o tecido conjuntivo da papila cirúrgica, e eu tenha também um processo de pega
mais rápido e assertivo. Então, fatalmente, nessas regiões, eu vou ter, nas primeiras fases do processo de reparo, quem ainda não viu o processo de reparo, é muito importante assistirem os vídeos passados. Eu falei sobre o processo de reparo dos enxertos e falei um pouquinho sobre o processo de reparo dos substitutos. Então, nessas fases iniciais, aonde eu preciso de uma difusão plasmática assertiva e eu preciso de um processo de revascularização precoce, nessas regiões eu vou ter. Então, eu tenho estabilidade do meu retalho nessa região, meu retalho não vai contrair e vai compensar o substituto mucoso. É uma limitação do substituto mucoso, aonde eu não tenho processo de anastomose, ou seja, eu não tenho vaso sanguíneo do substituto mucoso para se unir no periósteo e também para se unir no retalho. Eu tenho apenas o processo de formação de novos vasos. Então, fatalmente, eu dou tempo para que esses vasos colonizem os substitutos mucosos e comece a revascularização. Então, teoricamente, a contração do meu substituto mucoso ela pode ser menor e, se ela for menor, existe uma grande possibilidade de eu ter uma maior recolonização de células que vão promover uma formação de tecido queratinizado maior. Então, praticamente, aqui a gente fundamenta todo o processo que eu particularmente acho mais previsível, não só para o aspecto funcional, mas também para a devolução do aspecto estético, quando a minha opção é utilizar um substituto mucoso. Então, aqui, praticamente, eu faço um resumão de tudo isso, né? Rodrigo, mas como é que eu vou fazer a sutura desse meu enxerto? Então, aqui a gente tem praticamente duas possibilidades, ou pode ser até uma terceira possibilidade. A primeira possibilidade que eu vejo, tá, é suturar esse enxerto no leito adjacente em tecido queratinizado, não em tecido móvel, em mucosa. Ou seja, eu vou entrar de tecido queratinizado da região adjacente com a minha agulha, eu vou sair, vou pegar o enxerto, pego ele praticamente em duas áreas, em dois pontos, e volto de conjuntivo para epitélio e faço um nó para fora em tecido queratinizado. Vou estabilizar o enxerto de um lado, lembrando que eu não posso trazer esse enxerto para invadir a área de vascularização que eu preciso para o meu retalho. E eu faço exatamente, desculpa pessoal, era para eu passar para frente e eu voltei. Então, basicamente, a gente faz isso do outro lado. Então, eu tenho essa primeira possibilidade. Tá? Vou estabilizar o enxerto em tecido queratinizado de um lado e em tecido queratinizado do outro lado. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho uma faixa ampla de tecido queratinizado adjacente para que eu possa fazer essa sutura. Ok? Opção número 2 é fazer essa sutura do substituto no retalho. Ou seja, olha que interessante, ó. Agora eu vou levar o conjunto todo, retalho e substituto mucoso, sobre a superfície da raiz quando eu for posicionar esse retalho. Normalmente a gente faz esse posicionamento do retalho com suturas em suspensória. Então, fatalmente eu tenho isso. Eu vou suturar o meu substituto mucoso no retalho, ou seja, eu entro no retalho, pego o substituto mucoso, um tipo de sutura em colchoeiro. Então, eu entro no retalho, pego o substituto mucoso e volto, dou um nó na mesial, faço a mesma coisa na distal. Eu prendo esse substituto mucoso no retalho e agora eu levo com uma sutura em suspensória, tá? O bloco todo, retalho, substituto sobre a superfície da raiz. Aqui é uma técnica um pouco mais sensível, por quê? Porque você tem que fazer aquele cálculo na hora da sutura do retalho, do bloco todo. Ou seja, eu quero que o meu retalho fique 2 milímetros coronários, a junção cimento-esmalte,
e ao mesmo tempo que o meu enxerto fique posicionado na altura da junção cemento-esmalte ou milímetro apical. Por isso que é muito importante fazer esse cálculo na hora do deslize coronário. E qual que é a terceira opção, Rodrigo? A terceira opção seria você suturar esse substituto ao redor do dente, na altura da junção cemento-esmalte, utilizando uma sutura em suspensório, como você utilizaria no retalho. O grande X da questão é que a minha agulha e o meu fio, eles têm que sempre passar na base da papila, na altura da crista óssea, para que esse enxerto ele não desloque coronário. Agora, se a minha crista óssea ela estiver bem posicionada, acima um pouquinho, tá, da junção cemento-esmalte vestibular, ficar na altura ali mais ou menos da junção cemento-esmalte interproximal, e isso vai acontecer principalmente em casos onde meus dentes são mais triangulares, tá? Isso é muito importante, porque dente mais triangular eu tenho uma junção cemento-esmalte vestibular bem coronária em relação à junção cemento-esmalte interproximal, isso vai também ser correspondente à crista óssea interproximal. Então, fatalmente, se você levar a sua sutura na altura, tá, da crista óssea interproximal, o seu enxerto vem para coronário, e não é isso que a gente quer. E agora, tá me vindo na cabeça uma quarta possibilidade de sutura. Lembra que meu retalho foi parcial em toda a extensão. Então, se você tiver tecido, tá? Ou seja, tecido conjuntivo, ou seja, periósteo que você deixou nesse retalho parcial e esse periósteo ele tiver uma dimensão que seja possível você fazer uma sutura desse substituto no periósteo adjacente, é uma possibilidade. Agora, vocês têm que lembrar que fatalmente, com os fenótipos mais delgados, você não consegue manter um periósteo volumoso, então, fatalmente, você também não vai conseguir fazer uma sutura nesse periósteo adjacente. Por isso que é muito importante vocês pensarem nessas estratégias de sutura quando vocês forem posicionar o seu substituto mucoso, tá? Então, praticamente, é isso que eu gostaria, são essas informações que eu gostaria de passar para vocês nessa aula de hoje, né? Na parte 5, no vídeo 5 dessa aula de hoje, onde a gente vai potencializar os resultados estéticos e funcionais na utilização do substituto mucoso, quando a minha opção é tratar recessões localizadas e também trabalhar com incisões relaxantes. Rodrigo, mas eu posso trabalhar dessa mesma forma com recessões múltiplas, onde existe a possibilidade de eu fazer relaxantes? Pode, tá? A única coisa que você tem que lembrar é que você vai ter que posicionar esse enxerto da maneira correta, deixando um leito vascular para o seu retalho, para que ele tenha uma pega precoce, uma revascularização precoce, para que não tenha contração desse retalho e você perder no aspecto funcional e também perder no aspecto estético. Então não percam, agora o vídeo 6, a gente vai falar sobre a utilização desses substitutos mucosos, só que para o tratamento de recessões gengivais múltiplas, aonde o nosso objetivo não é fazer incisões relaxantes. O nosso objetivo é principalmente trabalhar, potencializar o aspecto estético e também o aspecto funcional, tá? Na utilização desses substitutos mucosos. Deixa eu ver se eu tenho. Existem algumas variações em termos de posição, mas seria um tema para um próximo vídeo também. Vamos para o resultado final. Pessoal, espero que tenham gostado. Se esse vídeo realmente fez sentido para vocês, se as informações desse vídeo foram informações importantes e fizeram diferença, tá, na sua prática clínica, se vocês agora estão sentindo um pouquinho mais confiantes na utilização do substituto mucoso, sem que aquelas informações, né, do representante realmente influenciem na tomada de decisão de vocês, por favor, gente, ó, isso é importante para a gente. A gente precisa levar essas informações
para outras pessoas, para outros profissionais. Às vezes um amigo seu pode estar precisando dessas informações, e é muito importante também para a gente aqui no nosso canal, para que a gente possa alcançar um maior número, né, de profissionais. É muito importante que você deixe o like, é muito importante que você comente. Se vocês tiverem algumas dúvidas, comentem aqui, eu vou pessoalmente responder essas dúvidas para vocês. E é muito importante vocês compartilharem. Assim, a nossa mensagem, ela vai com certeza fazer sentido também para a vida de outras pessoas. Até o vídeo 6, um grande abraço!